E havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que de hoje a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois se reuniram os principais sacerdotes e os anciãos do povo no pátio da casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Deliberaram prender a Jesus a traição e tirar-lhe a vida. Mas diziam: Durante a festa não, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, e em casa de Simão o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um precioso perfume, e lhe o derramou sobre a cabeça, quando ele estava à mesa. Vendo isto, seus discípulos indignaram-se e disseram: Para que esse desperdício? Pois o perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela me fez uma boa obra. Pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Derramando ela esse perfume sobre o meu corpo, fê-lo para a minha sepultura. E em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo, esse evangelho será também contado pela memória sua o que ela faz. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes, e lhes disse: Que me queiras dar, e eu vos entregarei. Eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava a oportunidade para o entregar. Ora, o primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes: Ide à cidade ter com um certo homem, e dizei-lhe que o mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. À tarde estava ele sentado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que põe comigo a mão no prato, esse é o que me trairá. O filho do homem vai-se, segundo está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor fora para esse homem se não houvesse nascido. Judas, que o traiu, perguntou: Porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e lhe deu, dizendo: Bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muito para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: Ainda que todos se escandalizassem, de ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me traí. Estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o que traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: Saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando-se, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram duas. E disseram: Este diz: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Que é que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. O sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo teu Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como dissestes. Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns lhes cuspiram no rosto e lhes deram soco. E outros o esbofetaram, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, que lhe disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse: Aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não o conheço, tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu também és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo ali chorou amargamente.